Quantas vezes você se prometeu que ia mudar e se sentiu fraca de novo? Você sente fome, mas não é do que está no prato. É uma fome que começa no silêncio, naquele espaço vazio entre o que você precisava e o que você recebeu. Ela surge quando o dia acaba, a casa se cala e você, sozinha, sente um buraco que nada parece preencher. Abre a geladeira como quem abre um baú de memórias. Não procura um alimento, procura conforto. Escolhe algo doce, salgado ou crocante, como se pudesse morder a ausência, mastigar o vazio, digerir o que nunca foi dito. Mas o que te dói não está na boca, está na história. Você aprendeu cedo que sentir era perigoso, que pedir colo era fraqueza, que comida aliviava o choro, mesmo que por poucos minutos. E sem perceber, começou a associar fome com afeto, alimento com amor, comer com consolo. Hoje, cada vez que o impulso aparece, ele não vem sozinho. Ele vem com a voz daquela criança esquecida, aquela que não foi ouvida, que não foi acolhida, que precisou ser forte demais, cedo demais. Você tenta saciar a mulher que é, mas quem sente fome ainda é a menina que você foi. Ninguém vê isso. Ninguém entende o que você vive em silêncio. Acha que é só gula, falta de foco, falta de força. Mas você sabe, essa fome tem cheiro de ausência, tem gosto de lágrima engolida. E talvez, só talvez, você não esteja tentando se controlar. Talvez você esteja inconscientemente tentando alimentar a criança que nunca foi cuidada. Será que essa fome é só saudade de um carinho que nunca veio? Você se viu nesse começo de vídeo? Se alguma parte da sua fome parece mais emocional do que física, se em algum momento da sua vida você calou o choro com comida, então esse canal é para você. Aqui, a gente não fala de dieta. A gente fala de dor, daquela que ninguém vê, daquela que engorda a alma antes do corpo. Se você sentiu algo diferente nos primeiros minutos, se esse vídeo tocou um pedaço seu que estava adormecido, então se inscreve agora no canal, porque cada novo vídeo é um espelho, um abraço, uma chance de começar a curar, de dentro para fora. E deixa seu like, não por algoritmo, mas para você mesma sinalizar: eu mereço essa leveza. Agora sim, vamos mais fundo. E quando a comida acaba, o que sobra? Talvez você conheça bem esse silêncio. Aquele instante depois de devorar algo que você nem queria de verdade. O pacote vazio sobre a mesa. O gosto que não ficou. A sensação de que nada mudou. Na verdade, piorou. Porque o que antes era apenas um incômodo no peito, agora se mistura com culpa, inchaço, arrependimento. E aquele buraco que você tentou tampar com comida parece maior do que nunca. Você se olha no espelho e não é só o corpo que pesa. É o peso de mais uma promessa quebrada, de mais um momento em que você jurou que seria diferente, mas não foi. E talvez ninguém entenda. Afinal, era só um lanchinho, só um docinho depois do almoço. Mas você sabe que não era. Você sentia um vazio e queria anestesiar ele. Só que a comida não preenche a ausência. Ela ocupa, tapa, anestesia por segundos. Mas depois, o que estava ali continua ali, intacto, latejando. Esse buraco que você sente não é físico. É o resultado de anos tentando ser forte, enquanto tudo em você gritava por acolhimento. Você aprendeu a funcionar, mesmo quando estava em pedaços. E quando não tinha ninguém por perto para segurar sua dor, você segurou uma colher, um pão, um chocolate. A comida virou resposta, respiro, refúgio. Mas também virou prisão. Porque quanto mais você tenta se preencher com ela, mais vazia se sente depois. É um ciclo que começa com ansiedade e termina em culpa, sempre no mesmo lugar, no fundo de si mesma, sem entender por que sente tanto e por que come tanto. Mas eu quero te dizer algo agora, algo que talvez ninguém tenha te dito. Você não é fraca. Você está carente de algo que a comida nunca vai te dar. Você não precisa de mais um lanche. Precisa de presença, de um olhar que diga: eu te vejo, eu te entendo, você não está sozinha. Porque talvez, só talvez, essa fome que insiste em voltar não seja física. Talvez ela seja só um pedido silencioso, um grito mudo por algo que sua alma implorou a vida inteira e nunca chegou.
E se essa sua fome for só um pedido de afeto que nunca veio, você cresceu. Tem contas para pagar, compromissos para cumprir, gente para cuidar. De fora parece que está tudo bem, mas por dentro há uma ausência difícil de explicar, como se algo tivesse sido deixado para trás. Como se, no caminho de se tornar adulta, você tivesse perdido partes de si. Talvez você sinta isso quando deita à noite, ou quando se olha no espelho e mal se reconhece. Não é só sobre o corpo, é sobre aquela sensação de estar sempre cansada, mesmo depois de dormir, de estar cercada, e ainda assim sentir um vazio fundo. É como se faltasse você em você. E aí, a comida vira companhia, não pela fome, mas pelo gesto simbólico de cuidar. Você não se lembra da última vez que se acolheu, que se escutou, que sentou sozinha não para se cobrar, mas para se abraçar. Sabe o que aconteceu? Em algum momento da vida você se abandonou, não por maldade, mas porque ninguém te ensinou a ficar com sua dor, com sua vulnerabilidade, com suas vontades simples e reais. Então você virou sua própria exigência, virou adulta demais, forte demais, ocupada demais e deixou de ser sua, deixou de ser lar para si. Só que dentro de você, aquela criança continuou existindo, a menina que chorava calada, que aceitava migalhas de atenção, que engolia o choro para não incomodar. Ela não sumiu, ela só aprendeu a se calar, mas a dor dela ainda vive no seu peito. E quando você sente aquela vontade estranha de comer, de beliscar sem fome, de abrir armário como quem procura socorro, é ela tentando te lembrar: ei, eu ainda estou aqui. Talvez ninguém tenha escutado os pedidos dela no passado, mas agora você pode. Você pode ser a mulher que acolhe, a adulta que vira lar, a presença que diz: eu vejo você, eu sinto você, eu volto por você. Porque não é de mais um alimento que você precisa, é de reconexão, é de alma para alma, de olhar para dentro e reencontrar quem você deixou esperando por tanto tempo, aquela parte sua que só queria colo e que passou a vida tentando sobreviver com silêncios, distrações e comida. Será que essa sua fome é só saudade de você mesma? Logo depois que você come, aquela sensação aparece, um aperto no estômago, um cansaço estranho que não existia antes, a roupa que incomoda, o corpo que parece pesado, mas o mais insuportável é o arrependimento silencioso. Você se pergunta por que fez aquilo de novo, sente a barriga estufada, mas o que pesa mesmo é algo que não tem nome, é um incômodo que não some com digestão. É como se o corpo tivesse se tornado um depósito de emoções não vividas, a tensão nos ombros, o nó na garganta, a dor de cabeça constante, o peso nos olhos que você insiste em maquiar. Tudo isso fala, grita, pede socorro, mas você aprendeu a ignorar. Aprendeu que o corpo serve para cumprir função, que o espelho serve para apontar defeitos e que sentir dor emocional é fraqueza. Só que o corpo, ele lembra. Cada vez que você silenciou o choro, ele registrou. Cada vez que engoliu a raiva, ele inflamou. Cada vez que fingiu estar bem, ele se contraiu. E ao longo dos anos, ele foi somando. Uma tristeza mal resolvida ali, uma mágoa não dita aqui, uma solidão escondida embaixo da coberta, até que o corpo explodiu em sintomas: compulsão leve, cansaço constante, ansiedade sem motivo, peso que não vai embora, por mais que você tente, porque não é só gordura, é história, é lembrança, é emoção acumulada que virou matéria. E toda vez que você come tentando calar algo, não está apenas engolindo comida, está empurrando para dentro uma dor que quer sair. Está colocando mais um tijolo nesse muro entre você e sua verdade. Seu corpo virou tradutor da sua alma. E ele fala com febres, com dores, com impulsos. Mas você ouve? Ou ainda está tentando controlar o prato, enquanto ignora o que te atravessa por dentro? Seu corpo não é o inimigo. Ele é o mensageiro. Ele está tentando te dizer com cada desconforto, com cada tensão, com cada excesso: eu não aguento mais carregar o que você não quer sentir. E se esse cansaço que você sente ao final do dia não for só físico? E se esse peso no peito, essa compulsão que te ronda, esse inchaço que não passa,
forem apenas o grito de tudo o que você nunca conseguiu dizer, seu corpo está gritando o que sua alma tenta calar. E se pela primeira vez você parasse, não por desistência, mas por consciência, parasse de lutar contra o impulso, parasse de se culpar por sentir demais, parasse só para escutar, porque tem algo aí dentro, um suspiro contido, um sussurro leve, um chamado silencioso dizendo: ei, me escuta. Antes de comer, me escuta. Quando você silencia o barulho externo, o que começa a aparecer não é o desejo por comida, é a sua verdade, a dor real, a necessidade real, aquela vontade de colo, de pausa, de respirar sem pressa. Você percebe que por trás da urgência de abrir um pacote, existe uma urgência de se encontrar. No início, esse encontro assusta. O silêncio é desconfortável. A ansiedade lateja. O impulso grita. Mas se você sustenta, algo muda. A respiração acalma. A mente desacelera. E pela primeira vez você começa a perceber que não era fome. Era carência. Era exaustão. Era solidão pedindo abrigo. Você começa a notar os sinais do seu corpo. A distinguir a fome física da fome emocional. A reconhecer o momento em que a comida vira escudo, não sustento. E nesse espaço de presença, você descobre o que é autocuidado de verdade, não aquele das redes sociais, mas o que começa dentro. Tomar um copo de água antes de decidir comer. Sair para tomar ar quando o impulso aparece. Pegar um papel e escrever o que está sentindo. Ficar 5 minutos com a mão no próprio peito, só respirando. Isso é presença. É nesse tipo de gesto que a cura começa. Porque quanto mais você se percebe, menos você se abandona. E quanto menos você se abandona, menos precisa da comida como substituta de amor. Esse chamado à presença é o seu corpo te dando uma chance de voltar para si, de não se punir por sentir, de acolher o que sente, sem tentar engolir. E quando isso acontece, você começa a entender que a fome que você sente não é falta de comida, é falta de si. Você não precisa comer para se sentir amada. Você pode começar a se amar. Você não comeu por fraqueza, você comeu para continuar. No meio de tanta dor ignorada, de tantas emoções atropeladas, de tantas noites em que ninguém percebeu que você estava desmoronando, a comida apareceu como um alívio acessível, rápido, silencioso, permitido. E você se agarrou a ela como quem se agarra a uma boia no meio de um mar revolto. Foi a forma que você encontrou de sobreviver quando não sabia o que fazer com tanto dentro. Comer não foi o erro, foi o reflexo. Foi o modo mais imediato de se proteger de sensações que pareciam grandes demais, pesadas demais, sozinhas demais. E tudo bem, você não tinha as ferramentas que tem hoje, não tinha a consciência que começa a surgir agora. E é por isso que esse não é um momento de julgamento, é um momento de pausa e de perdão a você mesma, porque talvez ninguém tenha te ensinado que toda compulsão carrega um pedido. Talvez ninguém tenha te contado que o impulso de comer, na verdade, é um grito da sua alma dizendo: tem algo aqui dentro que precisa ser visto. E não foi. Você não se sabotou. Você se acolheu como podia, do jeito que sabia. E agora, sabendo mais, você pode fazer diferente. Isso não significa cortar a comida. Significa escutar o que vem antes dela, o que dispara o impulso, a emoção que antecede a vontade. A lembrança que se esconde por trás de um sabor. Quando você começa a olhar com carinho para esses momentos, sem se acusar, sem se castigar, sem se comparar, você abre uma fresta. E nessa fresta entra a luz. A cura invisível começa aí, naquele instante em que, pela primeira vez, você não se chama de fraca, mas de humana, de ferida, de merecedora de amor, mesmo que ainda esteja em processo. Talvez você ainda escorregue. Talvez o impulso ainda venha, mas agora, ao invés de culpa, você vai trazer compreensão. Ao invés de punição, um abraço interno. Porque a mudança real não acontece no prato. Ela começa no pensamento antes do prato. Na forma como você se trata depois que sente o impulso. Na escolha de não se machucar com palavras duras, mas de se acolher como quem está finalmente voltando para casa. Você fez o melhor que pôde, com a dor que tinha, com a história que viveu, com as ferramentas que conhecia.
Mas agora, você pode fazer diferente. Sim, esse ciclo pode acabar. Talvez não de um dia para o outro. Talvez não com uma fórmula mágica. Mas com consciência, com presença, com amor. Aquele impulso que te dominava já não manda mais em você. Porque agora você começou a ver o que está por trás. A perceber que não era sobre o doce, o pão, o lanche no fim da tarde. Era sobre tentar se consolar de um jeito que parecia possível. Mas hoje, algo em você despertou. Algo que sussurra com delicadeza que existe outro caminho. Um caminho onde a comida não é mais o centro, onde o controle não é mais guerra, onde você se escuta antes de se cobrar. O ciclo pode se encerrar quando você para de lutar contra si e começa a caminhar ao seu lado. Você já tentou o caminho da rigidez, já tentou cortar tudo, se punir, se prometer 1000 vezes, mas agora você está escolhendo algo novo, está escolhendo paz. E a paz não exige perfeição, ela exige presença. Escolhas pequenas, conscientes, como respirar fundo antes de abrir o armário, como perguntar a si mesma: eu tô com fome ou tô carente de mim? Quando o auto-julgamento cessa, a culpa perde força. E sem culpa, não há ciclo. Sem castigo, não há recaída disfarçada de consolo. Você começa a experimentar algo que talvez nunca tenha sentido. Compaixão por si mesma. E isso muda tudo. O corpo, aos poucos, responde. Não porque foi forçado, mas porque finalmente se sente seguro. Finalmente não precisa gritar. Não precisa engordar para ser notado. Não precisa adoecer para ser ouvido. Essa nova relação com a comida nasce de uma nova relação com você, com suas emoções, com sua história, com suas escolhas. Você começa a olhar para si com os olhos de quem voltou para casa, de quem não precisa mais fugir, de quem aprendeu a sentar consigo mesma, sem pressa, sem medo, sem máscara. E é nesse espaço onde a alma é escutada, onde a dor é acolhida, onde o passado não é mais uma sentença. É nesse espaço que o corpo encontra descanso, porque no fim das contas, ele só queria isso. Quando a alma é acolhida, o corpo para de implorar por alívio. Eu sei que essa mensagem te confrontou. Eu sei que em algum momento desse vídeo, você se viu, porque essa não é apenas uma história sobre comida. É sobre você, sobre a sua alma gritando por um espaço onde possa finalmente respirar em paz. E agora que você chegou até aqui, mostra para você mesma que está pronta para essa nova relação com o seu corpo e com a sua história. Deixa o like nesse vídeo, porque ele não é só conteúdo, ele é um passo na sua cura. E comenta aqui embaixo: eu escolho acolher minha alma antes de alimentar meu impulso. Escreve isso como um pacto, uma escolha consciente, uma nova semente que você planta hoje. Ah, e se prepare, porque no próximo vídeo você vai entender o que ninguém nunca te contou. Você come para fugir, mas o que te persegue é espiritual. E quando essa verdade vier à tona, tudo vai começar a fazer sentido. A gente se vê lá, com verdade, com alma, com leveza.